presidente, inicialmente quero cumprimentar todos os deputados presentes, na pessoa de Vossa Excelência, da deputada Ana do Carmo, cumprimentar também todos os secretários e secretárias de saúde, na pessoa do doutor Estênio, presidente do COSEMES, e cumprimentar os prefeitos e prefeitas na pessoa do nosso companheiro deputado, prefeito Cido Sério, sempre deputado. Senhor presidente, esta audiência foi agendada por solicitação do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Então, por meio do ofício 083 de 2015, em 30 de junho, nós solicitamos a realização dessa audiência. Ela foi aprovada por unanimidade na Comissão de Saúde e hoje se realiza. Eu entendo que o debate é um debate importante, complexo, que tem a ver com a execução orçamentária do Estado de São Paulo nesse momento, mas já projetando o que possivelmente ocorrerá em 2016 e para nós vermos o que é possível fazer de comum acordo com os secretários e secretárias. Nesse sentido, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que talvez fosse mais interessante nós ouvirmos primeiro o representante do COSEMES, que foi a entidade que solicitou esta reunião. Posteriormente, nós ouviríamos os representantes da Secretaria de Estado da Saúde, abrindo a palavra à participação de demais secretários e prefeitos. Nosso encaminhamento, presidente, foi realizado, como mencionou o deputado Carlos Neder, num momento em que passávamos por uma situação de grande incerteza em relação à transferência de alguns recursos que haviam sido pactuados e comprometidos pelo governo do Estado para os municípios e relacionados principalmente a custeio de ações de prevenção, promoção e tratamento de doenças no âmbito da atenção básica, atenção primária. Naquele momento, houve uma sinalização de que esses recursos seriam contingenciados. E, por isso, recursos muito importantes para os municípios, para as secretarias municipais de saúde. Por isso, naquele momento, entendemos que deveríamos conversar com os deputados e com a Assembleia para que uma posição fosse adotada. Nós o fizemos em nome do COSEMES. O COSEMES é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, uma entidade que representa os 645 secretários do Estado, municipais do Estado, e que tem 30 anos de existência. O COSEMES foi constituído em 1986, justamente naquele período em que o Brasil superava a fase do autoritarismo e recuperava as prerrogativas do Estado Democrático de Direito. O COSEMES, então, surgiu como uma resposta da sociedade, de um segmento da sociedade, àquele momento histórico de reorganização e de reconquista de direitos. E que, entre outras conquistas, resultou também na instituição do Sistema Único de Saúde, que todos conhecem e que é uma das maiores políticas públicas do mundo de garantia de um direito fundamental, que é o direito à saúde, e de inclusão social. Pois bem, a situação dos municípios é bem conhecida. O deputado Ed Thomas fez aqui menção à situação de grande dificuldade financeira e de sustentação das ações dos municípios em relação à saúde pública. Todos sabem que as responsabilidades de sustentação são dos 3 entes federativos, União, Estados e municípios. Ocorre que nós temos um pacto interfederativo que é extremamente desfavorável aos municípios. Os municípios são, dos 3 entes, aqueles que têm o menor poder arrecadatório, enquanto que a União tem um poder muito grande na arrecadação de tributos e os estados também. Hoje, a União arrecada 60% dos tributos, do global dos tributos arrecadados no país, e contribui na sustentação do sistema público de saúde com 45%. Portanto, uma assimetria, não é, entre o que ela arrecada e o que ela destina à saúde pública. Além disso, nos últimos 15, 20 anos, nós assistimos uma diminuição proporcional da contribuição da União em relação à sustentação da saúde. Os estados
principalmente o Estado de São Paulo, permaneceram num patamar estável, do ponto de vista proporcional, e os municípios tiveram um aumento de sua carga de sustentação dos serviços de saúde que praticamente dobrou. Ela é uma carga que estava abaixo de 20% há 15, 20 anos e que hoje está em torno de 30%. Ou seja, do global das despesas de saúde em todo o Brasil para a sustentação do SUS, a União entra com 45%, os municípios com 30% e o Estado de São Paulo, aqui no caso do Estado de São Paulo, com 25%. Então, temos uma assimetria muito grande. É preciso dizer muito claramente que os municípios, ao longo desse período, contribuíram de forma significativa para compensar o subfinanciamento, de tal forma que passaram de um percentual de menos de 20% para 30% hoje. E eles chegaram no seu limite, presidente. Não é possível mais aos municípios continuarem sustentando o subfinanciamento do SUS. Hoje, há municípios que gastam 30% ou mais de suas receitas líquidas com saúde. O mínimo constitucional para os municípios é de 15%, como todos sabem. É de 12% para o Estado, que gasta 12,5%, e para os municípios de 15%. Não há um município que consiga gastar apenas 15%. A média dos municípios do Brasil e do Estado de São Paulo está em torno de 24%, e há aqueles que gastam 30% ou mais. São despesas que praticamente inviabilizam outras políticas públicas e que apontam para esse limite de saturação a que me referi. Mas o fato é que nós temos um descumprimento e um desrespeito às pactuações e às relações interfederativas que se repete cotidianamente. Em relação ao Ministério da Saúde, esses fatos se traduzem num excesso de regramento. O Ministério estabelece regras e mantém determinadas fiscalizações sobre os municípios que são incompatíveis com a simetria e com o equilíbrio do relacionamento interfederativo. Muitas vezes, esse regramento e essa burocracia excessiva do Ministério funciona também como um verdadeiro mecanismo regulador de fluxo de financiamento e de recursos, uma vez que recursos já pactuados e já aprovados em todas as instâncias sofrem retardamento de repasse em razão de alegações burocráticas e de regramento excessivo. Em relação ao Estado, temos também situações dessa natureza. Tentativas, muitas vezes, de atitudes unilaterais da parte do Estado, deflagrando ações e procedimentos sem a necessária pactuação, e uma coisa que sobrecarrega por demais os municípios, que são os atrasos nos repasses, também das ações pactuadas com os entes municipais. Então, muitas linhas de ação e de financiamento que já estão totalmente consolidadas e que dependem de repasses regulares e periódicos, sofrem atrasos que são extremamente desgastantes, porque os municípios devem cumprir e devem exercer as suas obrigações com seus munícipes. As nossas propostas são, primeiro, a reformulação da política estadual de saúde, com a corresponsabilidade efetiva do Estado na gestão e no financiamento dos programas e ações de saúde. Nós entendemos que não se pode falar de financiamento e ficar aqui numa queixa constante de que o financiamento não é suficiente, sem falar também no aprimoramento da gestão. São ações que nós temos que fazer de forma combinada e complementar. Melhorar o financiamento e melhorar a gestão. Isso é essencial. E há muito o que fazer a esse respeito. Uma outra proposta é que o Estado dê prosseguimento ao que foi pactuado entre os municípios e o Estado há cerca de 4, 5 anos, que em relação ao piso de atenção básica estadual, que hoje é de R$ 3,00 por habitante por ano, mas que na época da pactuação inicial era projetado para chegar à metade do valor do piso de atenção básica nacional, que hoje é de R$ 24,00. Então, a proposta é que o piso de atenção básica estadual progrida gradualmente até o patamar de R$ 12,00 por habitante por ano, em valores de hoje. Além disso, propomos também que o Estado participe efetivamente do cofinanciamento de políticas públicas que são pactuadas
pelos 3 entes federativos. É o caso, por exemplo, do SAMU. O Estado de São Paulo e o Estado de Roraima são os 2 únicos estados do Brasil que não participam do cofinanciamento do SAMU, que é definido por uma portaria do Ministério. Isso traz para nós uma sobrecarga maior. Mas não é apenas o SAMU. As UPAs, a saúde mental, o sistema de atendimento domiciliar e muitos outros programas, há uma infinidade de programas que são pactuados pelos 3 entes federativos, mas que o Estado não participa do cofinanciamento. Uma outra solicitação, uma outra proposta que fazemos é a regularização dos pagamentos das Santas Casas pelo programa Santas Casas Sustentáveis e Pró Santa Casa. São programas da maior importância, nós vimos aqui a situação de Cruzeiro trazido por sua prefeita, que não é única, não é isolada, como todos sabem. Há muitas Santas Casas hoje em situação de penúria, e o programa Santas Casas Sustentáveis e o programa Pró Santa Casa trazem um pouco de recurso para essas entidades e muitas vezes podem significar a saída dessas entidades da inadimplência ou da crise financeira. Mas esses programas também, infelizmente, sofreram atrasos de repasses importantes por vários meses, e isso provocou uma piora da situação das Santas Casas, que contavam com aqueles recursos e se viram, de repente, sem os aportes necessários. Além disso, propomos que o Estado adote o mínimo constitucional como mínimo e não como teto, e que passe gradualmente também dos atuais 12,5% gastos em relação à sua receita líquida para pelo menos 14%. Os municípios, eu disse, já gastam em média 24%, alguns 30%. O Estado precisa também entender que o mínimo constitucional não é um máximo, não é um teto, ele é um piso. A partir dali é possível avançar no financiamento. E é preciso que o governo defina prioridades. E nós entendemos que a saúde da população deve ser uma das principais prioridades de um governo. Temos também uma proposição, presidente, específica em relação à dengue. O senhor sabe, os deputados também têm conhecimento, de que o Estado de São Paulo viveu nos 2 últimos anos epidemias intensas de dengue. Esse último ano de 2014, 2015 foi excepcionalmente preocupante, com mais de 500 mil casos de dengue no Estado e com um grande número de óbitos também, mais de 400 óbitos. A dengue provoca, essa situação de epidemia provoca nos municípios um impacto financeiro imprevisto de grande magnitude. Vou mencionar o meu município, que é um município de 650 mil habitantes, um município de grande porte no Estado, e que, quando enfrenta uma epidemia, tem um gasto adicional de 10 a 12 milhões para a organização dos seus serviços, compra de insumos, compra de medicamentos, internações hospitalares, plantões de profissionais de saúde que precisamos mobilizar. Municípios menores têm um impacto proporcionalmente mais intenso. E os municípios têm bancado isso sozinhos, sem nenhuma ajuda, sem nenhum aporte da União e também sem nenhum aporte do Estado. Nossa proposta é que o Estado e a União passem a cofinanciar também esse impacto que é muito grande. Propomos também uma ampla repactuação das relações interfederativas. E aí eu acho que isso extrapola simplesmente a questão de saúde. Como eu disse inicialmente, os municípios têm uma relação muito assimétrica com os outros entes federativos a respeito do seu poder arrecadatório e das suas responsabilidades de execução das políticas públicas. São os que menos arrecadam e são os que mais devem arcar com as responsabilidades da execução das políticas públicas. Isso leva a uma inviabilização. O pacto interfederativo precisa ser revisto e precisa ser reequilibrado. E, por último, queria também, em nome do COSEMES, sugerir a instituição de uma Câmara mista formada por um representante da Comissão de Saúde da Assembleia, por um representante da Secretaria Estadual, por um representante do COSEMES, dos secretários municipais de saúde, para que acompanhem essas propostas aqui feitas e outras que eventualmente possam se acrescentar e produzam, então, relatórios a respeito da evolução. E, dentro dessa proposta, sugerir também, presidente, que possamos fazer reuniões como essa, com a Comissão de Saúde, representantes da Secretaria Estadual, representantes dos municípios e também do Ministério, deveríamos chamá-lo,
reuniões periódicas a cada 6 meses ou a cada ano. O ideal seria a cada 6 meses, né, para que pudéssemos retomar esses assuntos, esses temas e avançar em todas essas repactuações. Agradeço muito a oportunidade e estou à disposição para o debate. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero fazer um registro especial e cumprimentar o deputado Gil Lancastre, o deputado Carlos Neder, cumprimentar todos os prefeitos, secretários de saúde que estão aqui presentes, agradecer a oportunidade. E nós tínhamos preparado um material muito rápido, o presidente, nosso querido Estênio, já detalhou um pouquinho, mas acho que é válido a gente mostrar alguns dados muito rapidamente. Eu vou só salientar algumas coisas. Eu mesmo passo aqui, né? Aqui. Primeiro, na regra de aplicação da saúde, que todos nós conhecemos, né, nós temos hoje a Emenda Constitucional 29 e a Lei Complementar 141, que estabelece os índices de aplicação de receita dos 3 entes, né, Estado, município e União, para aplicação na saúde. Nós estamos hoje sob a égide da Emenda Constitucional 29 e da Lei Complementar 141, onde estabelece para os municípios 15%, 12% para os estados e para a União até 2015, a Emenda Constitucional estabelece o montante aplicado no ano, mais a variação do PIB, mudando isso a partir de 2016, avançando de forma crescente até chegar a 15% em 2020. Bom, esta é a regra. O que a gente observa? A gente observa, como já foi mencionado pelo presidente, o doutor Estênio, que 23% da receita arrecadada dos municípios é o que os municípios têm aplicado, 23%. No estado de São Paulo, a média é de 24%, mas há municípios que têm aplicado 30% ou 35%, né? Mas ninguém fica abaixo de 24%. Né? E esta é a evolução que teve desde 2010, onde está mostrando, ano a ano, o índice de aplicação. E esses dados são dados públicos retirados do CIOPS. Né? Então, essa carga de aplicação na saúde é que tem inviabilizado que os municípios consigam fazer uma saúde com qualidade. Quando a gente observa, né, regiões do Estado, onde os municípios se reúnem e decidem fechar o SAMU, devolver o SAMU, ou quando os municípios decidem fechar uma UPA, é que a gente começa a perceber a gravidade da situação. Aqui está mostrando, de acordo com os dados do CIOPS, a aplicação do Estado de São Paulo, né, onde ele tem mantido com regularidade em torno do mínimo 12, chegando a no máximo 12,83, que foi no ano de 2011, em relação à sua receita, né, enquanto os municípios precisam avançar. Eu também gostaria de registrar, presidente, que, na verdade, a gente preparou uma análise mais voltada à relação dos municípios com o Estado, mas nós temos também muitas preocupações em relação ao orçamento da União, e especialmente neste ano e do próximo ano, né? Porque se não tem recursos novos, congela o repasse para os municípios e o orçamento municipal da saúde basicamente é formado por recursos transferidos da União e recursos próprios. Né? O Estado de São Paulo fez uma opção por executar a saúde de forma própria, com transferências menores diretamente para os municípios. Então, aqui mostra, né, que do total de gasto com saúde pública no Brasil, 30% dos recursos aplicados é dos municípios, é da receita que os municípios arrecadam. Né? E os estados entram, o Estado de São Paulo entra com 26% e a União com 44%, com números arredondados. Né? Estou indo rápido para... Né? Então, desde 88, os municípios vieram, com toda a descentralização do serviço de saúde, os municípios vieram assumindo um grau enorme de responsabilidades, né? Cada vez mais, e acho que há um mito também, eu queria salientar isso para os deputados, que há um mito de que o município só faz atenção básica. Os municípios fazem muito mais do que atenção básica, como a gente vai mostrar aqui. Né? E tem uma assimetria, como bem falou o Estênio, porque os estados e a União arrecadam muito mais do que os municípios. Né? E os municípios precisam aplicar proporcionalmente na saúde muito mais do que arrecada. Até porque os munícipes, né, os cidadãos, estão na nossa porta. Eles conversam com o prefeito, eles conversam com o secretário de saúde, né, e as portas do sistema são do município. E aí a gente não consegue deixar de atender ou fechar simplesmente a porta. Né?
Acho que é interessante aproveitar também essa audiência para a gente ampliar o nosso conhecimento, e é uma crítica que nós fazemos ao financiamento estrutural do Sistema Único de Saúde. E aí, aqui, nós aplicamos, a esfera pública hoje aplica no Brasil R$ 2,9 por dia por pessoa. Enquanto que a saúde suplementar tem à sua disposição R$ 7,72 por pessoa dia. E a saúde pública, nós sabemos, faz muito mais do que a saúde suplementar, e ela nunca diz não. Ela não escolhe quem ela atende, ela não escolhe qual o procedimento que ela vai realizar. Então, acho que é importante também que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também possa discutir a questão estrutural do financiamento. Nós sabemos que tem essa discussão hoje no Congresso, e acho que toda a população brasileira, principalmente as autoridades, devem se engajar nisso. No Estado de São Paulo, então, aquilo que eu falava, os municípios não fazem só atenção básica. Os municípios fazem um conjunto de outras ações que vão da vigilância até SAMU, unidade de pronto atendimento, a saúde mental, e fazem também, boa parte deles já fazem média e alta complexidade. Na atenção básica, 61% da população paulista está coberta de acordo com os parâmetros estabelecidos e pactuados de forma tripartite. E isso é feito, basicamente, com recursos dos municípios. A atenção básica é o principal acesso à saúde, é responsável pelo acompanhamento das doenças crônicas, dos idosos, gestantes e crianças. Portanto, se a gente não fizer uma atenção básica com qualidade mínima, os nossos hospitais, as nossas urgências vão ficar ainda mais lotados do que eles são comumente. Eu trouxe aqui um indicador para mostrar a eficiência e o esforço dos municípios de São Paulo na avaliação do PEMAC, que é uma avaliação feita por instituições de ensino contratadas pelo Ministério da Saúde, diz que 22% das nossas unidades básicas de saúde estão muito acima da média quando comparadas com a média Brasil. Aqui, os municípios paulistas respondem por 60% das consultas especializadas não são feitas por equipamentos estaduais, mas sim por serviços públicos mantidos pelos municípios. 53% das internações de deputados são feitos pelos serviços do município. E 32% das internações de alta complexidade também são feitas pelos municípios. No meu caso, no meu município, por exemplo, tem 4 hospitais, e os 4 hospitais são geridos pelos recursos do município e da União. Então, está ali, eu só coloquei uma tabela, mas esses dados estão disponíveis no sistema de informações CIASUS, alimentados pelos gestores municipais e também estaduais. Em relação ao SAMU, que é, na verdade, uma discussão um pouco antiga que nós temos, porque tem 2 portarias tripartite que estabeleceram, que foram pactuados entre os gestores municipais, estaduais e Ministério da Saúde, estabelecendo o financiamento tripartite. E o Estado de São Paulo, como já disse também o presidente, mas eu gostaria de reforçar, é o único dos 2 estados brasileiros que não financiam o SAMU no Brasil, o Estado de São Paulo e Rondônia. Então, acho que isso é uma questão que a gente deveria superar definitivamente essa questão e discutir uma forma de financiamento que crescesse gradualmente. Como eu já falei, os orçamentos municipais são formados preponderantemente pelos repasses fundo a fundo do Ministério da Saúde, que sabemos é insuficiente, tem graves problemas, e o orçamento aprovado no Congresso para o ano seguinte, para o ano de 2016, aponta graves problemas, também para a saúde brasileira. O apoio financeiro do custeio do Estado, ele está praticamente restrito à assistência farmacêutica, onde é repassado 2,36 per capita ano para todos os municípios e mais 0,67 centavos ano para os municípios que fazem parte do Dose Certa. Além disso, tem o Pabinho, que foi uma conquista de 2012, que a gente chama de Pabinho, porque é um valor que complementa o PAB, o Piso Nacional de Atenção Básica, que hoje, no nível Brasil, o Ministério da Saúde está R$ 24,00 habitante ano, o Estado repassa R$ 3,00 per capita ano. Neste início do ano, em função de toda a crise econômica, houve uma iniciativa do Estado, inclusive, de suspender esse pagamento. Na discussão com os municípios, essa posição foi revista, está mantido, mas está sendo pago com atraso. Nós recebemos agora, em setembro, o valor do 1º trimestre.
em outubro, né? Em outubro a gente recebeu no primeiro trimestre. E tem o Colhe Mais e o Sorria São Paulo, que são direcionados também para os municípios de maior vulnerabilidade. Então, a gente percebe na informação do CIOPS que no ano de 2014 foi aplicado 1,64% do orçamento do Estado de São Paulo com a saúde, né? Foi aplicado em atenção básica. Aqui a gente trouxe o parecer do Conselho Estadual de Saúde, onde ele também reforça questões muito parecidas com o que nós estamos apontando, onde ele diz que ele recomenda que não sejam retirados os recursos orçamentários, e ele também chama a atenção que o Estado de São Paulo vem aplicando, fica dentro do seu patamar mínimo de 12%, né? E que ele pede também que para o próximo plano plurianual a Secretaria priorize apoio à atenção primária em saúde ou atenção básica. Então, aqui só repetindo a questão das propostas, que eu não vou repetir, mas vai ficar aqui na tela para todos conhecerem, né? Acho que é importante, e talvez, para concluir, eu queria contribuir com a reflexão, dizer o que mais os municípios precisam, e mais a saúde precisa, é de um financiamento que seja regular. Não adianta, e aí com todo o respeito à deputada, a prefeita de Cruzeiro que veio aqui falar, claro, ela mantém a Santa Casa funcionando e ela está pedindo uma verba suplementar. Mas se nós não pudermos contar com um custeio regular do financiamento, que entra certo todo mês, para a gente poder pagar folha de pessoal, para poder comprar medicamento, insumos, manter o funcionamento do serviço de saúde, nós não vamos conseguir manter a saúde hoje no Estado de São Paulo. Alguém aqui na mesa, um deputado falou no estado de calamidade. Sim, eu não quero aqui, não estou aqui nem fazendo choro, e nem nós estamos aqui mendigando. Mas, sem sombra de dúvida, a saúde no Brasil hoje, a saúde no Estado de São Paulo, sofrem uma situação muito grave com a falta de financiamento e dentro da crise econômica. Então, são momentos em que nós temos que ter a grandiosidade, às vezes, de escolher entre investimento ou custeio, né? Nós fizemos essa discussão já com a Secretaria de Estado, que, neste momento, nós não temos fôlego financeiro para manter investimento, e que nós devemos priorizar para que não feche o serviço de saúde, porque a gente ter acesso à saúde é garantir uma cidade, um país com algum valor humano para as pessoas, né? Então, acho que a gente tem que encontrar alguma solução para que a gente priorize o funcionamento da saúde em patamares mínimos e que não se feche serviço no Estado de São Paulo. Muito obrigada. Estou representando nosso querido secretário Davi Uip, secretário de Estado da Saúde, o doutor Heloísio Vieira Assunção Filho. Obrigado. Bom, inicialmente, gostaria de estar dando um panorama geral do financiamento da Secretaria de Saúde, né? Hoje a Secretaria de Saúde ela é financiado 73% pelo Tesouro do Estado, ou seja, os impostos acabam financiando 73% do orçamento da Secretaria. Temos aí também, em torno de 24%, recursos do governo federal. No entanto, esses recursos, que são gerados pela produção das unidades do Estado de São Paulo, né, acabam complementando esses recursos. Com essa crise financeira que o Brasil inteiro está sofrendo, uma área que tem 73% financiado com recursos dos impostos é onde acaba sofrendo os maiores problemas. No entanto, o Estado de São Paulo, as medidas que foram tomadas, foi inicialmente um contingenciamento no orçamento do Estado. No entanto, a área de saúde não foi afetada neste contingenciamento. Isto deu uma tranquilidade para que os gastos na área de saúde financiadas pelo imposto, né, não sofresse este contingenciamento. No entanto, a busca de mais recursos, tanto do governo estadual como os municípios, faz com que as nossas demandas sejam maiores do que os recursos disponíveis. Agora, a sensibilidade do governo do Estado na área de saúde, ela vem se realizando, deixando de fora a área de saúde
contingenciamento que está pegando todo o governo do Estado. No entanto, a área de saúde tem sido preservada. Toda essa dificuldade que foi apresentado aqui por todos os componentes e membros, a gente está solidários, né? Porque todos estão buscando maiores recursos. A Secretaria de Saúde vem prestando conta junto ao Conselho Estadual de Saúde, vem construindo junto com o Conselho as prestações de contas, acompanhando todas essas despesas, mostrando a perspectiva, né, fazendo com que o Conselho tenha conhecimento das dificuldades que a Secretaria enfrenta e quais as perspectivas de solução para isso. Então, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, que causa atrasos de pagamento, não só na parte de alguns convênios, fundo a fundo, e até mesmo alguns fornecedores, no entanto, todos eles vêm sendo cumpridos, né? É lógico que todos querem receber dentro do seu cronograma acertado, mas dentro da disponibilidade financeira, a Secretaria vem honrando e cumprindo esses compromissos. Quanto ao atraso que foi colocado aí das Santas Casas Sustentáveis e Pro Santa Casa, a Secretaria tem chamado esses parceiros e combinando com eles um cronograma de regularização desses atrasos que foram gerados pela situação que o país está passando, né? Nós já tivemos reunidos com algumas Santas Casas, e eu posso citar Santa Casa de Araçatuba, Santa Casa de São José do Rio Preto, Fundação Pio XII, Casa de Saúde Santa Marcelina. Todas elas nós temos chamados na Secretaria, atendidos estas entidades, de forma a fazer um cronograma de acerto e regularização desses atrasos que foram gerados pela essa crise financeira que nós estamos passando. Então, a Secretaria elas continua à disposição para estar esclarecendo, para estar propondo a regularização dessa parte dos pagamentos, e a área orçamentária também fica à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Eu só queria destacar, acho que alguns pontos importantes que o deputado Padre Afonso destacou do relatório, né, que eu achei bem importante, inclusive a gente compartilhar esse relatório, a gente também se debruçar sobre ele, que eu acho que é bem importante. O senhor traz, eu acho que uma questão fundamental que está sendo discutida aqui é o subfinanciamento. Subfinanciamento, acho que não é de hoje que a gente vem discutindo isso no Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que ele vem sendo subfinanciado a cada ano. Nós temos aí a questão, se a gente juntar os 3 orçamentos hoje da União, do Estado e dos municípios, a gente não chega a 4% do PIB ainda, financiando a saúde no país, né? Quando a gente compara isso com sistemas universais de saúde, a gente sabe que isso atinge 8% a 10% do PIB, né? Eu destaco isso porque é claro que existem, sim, problemas de gestão e de desperdício de recursos, de falta de planejamento. Nós precisamos investir cada vez mais na qualificação da gestão do SUS, na qualificação na otimização desses recursos. Mas, de fato, este é um discurso que deixa sempre a pecha de que a saúde a gestão da saúde é mal feita, por isso nós temos esse problema, que se fosse bem feita, nós teríamos recursos suficientes. Isso não é verdade, porque nós temos, sim, um problema grave de subfinanciamento. Está aí o Saúde Mais 10, que a gente vem lutando por ele, quando a gente sabe que o governo federal coloca a variação nominal do PIB, e isso é muito ruim para a saúde, por isso a gente vem nessa luta aí para ampliar o financiamento também do governo federal. Além do governo federal, eu acho que tem aqui o questionamento, então, além do subfinanciamento, eu acho que tem uma outra coisa que aparece no relatório que é de extrema importância, que é a judicialização. A judicialização hoje é um processo que vem atravessando os processos de planejamento do SUS e vem deixando todos os secretários e secretárias, sabem, que estão aqui, inclusive, sabem o drama que nós estamos vivendo com a judicialização no país, né? No meu município, por exemplo, nós já gastamos esse ano em torno de 14 milhões de reais com a judicialização da saúde, enquanto para comprar componentes da assistência básica farmacêutica a gente gastou 4 milhões. Então, é um montante de recursos financeiros. Não bastasse só a questão dos recursos financeiros, a questão também do atravessamento no nosso planejamento. O último exemplo que a gente tem agora
essa polêmica em torno de um possível remédio milagroso da cura do câncer, que é a Universidade de São Paulo. Eu tive contato com o diretor da Universidade de São Paulo, que está em desespero frente à demanda que ele está recebendo de ações judiciais, sendo que a universidade é uma universidade, não é uma indústria química nem farmacêutica, e não tem condições de prover tudo aquilo. Então, este é um outro capítulo importante. Agora, uma coisa que o senhor não destacou no relatório, que eu acho que é de suma importância, que também estamos discutindo aqui hoje, aliás, eu acho que é o nosso foco aqui hoje, é a questão do financiamento tripartite e a responsabilidade de cada ente federativo. Acho que este é o foco daquilo que nos traz aqui hoje, pelo menos aquilo que nos foi passado. E, nesse sentido, nos pegou, assim, nos surpreendeu algumas notícias, principalmente na fala do Heloísio, representando o secretário estadual de saúde. Primeiro, numa reunião da Comissão Intergestores Bipartite, o próprio secretário, o doutor Polaro, o secretário adjunto, a Silvani estava lá também, ele colocou, sim, o contingenciamento dos recursos da saúde na ordem de 10%. Então, ele deixou isso bem claro, inclusive fazendo a proposta, nessa mesma reunião, de cortar o financiamento do PABinho, que é o piso de atenção básica estadual. Então, esta é uma discussão séria que nós precisamos fazer, de uma visão que o Estado tem muito divergente da nossa, em que o município só tem o papel de fazer atenção básica e ainda faz mal feito, né? Não é de hoje que a gente já ouviu diversas vezes, tanto do secretário Polara quanto do secretário Davi Uip, que não gostam de dar cheque em branco aos municípios, né? Como se os municípios necessitassem de uma certa tutela para fazer uma atenção básica. E a atenção básica, a gente sabe, acompanhando historicamente todo o contexto do Sistema Único de Saúde, a atenção básica, a gente sabe que hoje, sim, salva vidas. A atenção básica é que faz o cuidado da grande parcela da nossa população que depende do Sistema Único de Saúde. Então, houve, sim, essa proposta de contingenciamento, inclusive com a proposta da extinção do PABinho pelo Estado. Nós fomos firmes numa contraposição na mesma reunião, eles retornaram, né, o Estado retornou essa posição e acabou negociando o pagamento dos 3 trimestres do PABinho, que é essa parcela de atenção básica, sendo o primeiro para setembro, o segundo para outubro, o terceiro para novembro. Só um foi pago e foi pago em outubro. Então, ainda assim, nós temos aí, sim, essa fragilidade no sentido de saber se nós vamos receber o PABinho, ainda que seja os R$ 3,00 por habitante ano, né? Que eu acho que a gente também tem essa luta que o doutor Estênio coloca aí em nome do COSENS também, a reivindicação de que esse PABinho seja aumentado aí na ordem pelo menos de 50% daquilo que é repassado pelo governo federal, né? O financiamento tripartite e as responsabilidades também de cada ente federativo dizem respeito a outros níveis de dimensão do cuidado. Na assistência hospitalar, na média complexidade, e quando a gente olha para isso, nós também estamos enfrentando problemas e problemas sérios, né? Os AMES, em quase sua totalidade, estão ofertando especialidades e procedimentos muito aquém da necessidade que a gente apresenta nos territórios, né? Falo isso também citando o meu AME lá, que é o AME Regional de Jundiaí, onde especialidades como neurologia, por exemplo, não atendem nem a 3% da demanda que a gente tem na região, né? Na atenção hospitalar, os municípios que são ainda considerados como os municípios que são referência, os municípios que têm os equipamentos hospitalares mais fortes, maiores, e que tem também um teto financeiro do Ministério para atender como referência a uma determinada região, estão extrapolando em muito a sua capacidade financeira de fazer esse atendimento regional, né? Ou seja, aquilo que é repassado pelo Ministério não é suficiente, mas ainda assim é repassado, né? Hoje nós estamos na ordem aí de 27%, pelo menos no meu município, 70% de recursos municipais próprios, 29% de recursos federais e não chega a 1% os recursos estaduais empregados ali. Mas, ainda assim, esses recursos federais não são suficientes para cobrir a diferença daquilo que a gente pactua dentro da programação pactuada integrada. Então, isso extrapola em muito a nossa capacidade de pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos chegando perto de uma situação muito grave, e eu falo isso pela minha região, uma situação muito grave, que são os municípios polos, os municípios referência, começarem a fechar as portas de suas referências, porque não tem mais condições de atender os municípios do entorno, né? Eu acho que isso é muito grave, porque isso quebra um discurso que há muitos anos
defendemos, que é o discurso da regionalização solidária, só que a solidariedade está tendo limite, e o limite é a limitação que está se colocando, é a limitação financeira, e os municípios menores vão acabar sofrendo muito com isso. Então, aí existe, de novo, uma responsabilidade do Estado em cobrir esta situação que estamos sofrendo. Na assistência farmacêutica, a mesma coisa, as farmácias de alto custo estão com faltas de medicamentos, e esses medicamentos, nós estamos sendo judicializados com medicamentos que, em tese, deveriam ser obrigatoriamente entregues pelo Estado. Em outras ações de âmbito regional, então, atenção hospitalar, posso citar em Jundiaí o Hospital Regional, um hospital que consumiu 70 milhões para sua construção e que hoje não atende sequer 10% das necessidades daquela região, ficando ainda o hospital municipal absolutamente sobrecarregado. Um hospital que está há mais de um ano homologado, inscrito no Santa Casa Sustentável, sem receber os seus recursos. Então, são diversas. Eu não quero aqui trazer, a exemplo do que a Odete disse, não estou aqui para trazer um discurso de fomentar o desespero, mas, de fato, nós estamos passando por uma situação onde nós precisamos rediscutir o financiamento, que é pouco, e, principalmente, rediscutir a parcela de responsabilidade da Secretaria do Governo Estadual de São Paulo. O Governo Estadual de São Paulo, a exemplo também do que foi citado aqui na dengue, nós tivemos no clímax, no ponto alto da epidemia de dengue no Estado, o governo fazendo cortes nos exames que serviriam para a gente fazer esses testes. Então, são inúmeros exemplos que todos os municípios que estão aqui presentes também estão sofrendo, né? E, de novo, não quero fazer um discurso de desespero, mas, como disse o ex-ministro Arthur Quioro, um pouco antes de sair, ele disse: a saúde pública irá entrar em colapso até setembro do ano que vem, né? Eu acho que este colapso já está se aproximando e vai acontecer muito antes disso, se a gente não tomar as devidas medidas e se a gente não ter, de fato, um posicionamento do governo estadual que pode, sim, resolver duas das questões mais importantes que eu citei aqui. Primeiro, o subfinanciamento. Se ele aumentar, eu acho que de 12% para 15% que seja, eu acho que isso já vai colocar mais recursos na saúde. Mas o mais importante que eu considero não é só aumentar o financiamento, mas, sim, cofinanciar junto com os municípios hoje a saúde no Estado de São Paulo. Porque o governo do Estado de São Paulo financia a saúde do Estado e não a saúde no Estado, é diferente, né? Então, assim, o governo do Estado vem financiando os grandes hospitais do Estado, em que a gente não encontra acesso facilitado, os grandes equipamentos hospitalares a gente não tem acesso facilitado, e os municípios vêm minguando sem quase nenhum apoio do governo estadual. Hoje, em Jundiaí, eu cito outros municípios, isso não chega a 0,5%, então não é possível mais a gente continuar. Nós estamos numa situação muito grave mesmo, e a gente precisa ter este apoio da Assembleia, dos deputados, no sentido de sensibilizar o governador, o secretário de Estado, de que há, sim, uma responsabilidade de se ajudar os municípios no financiamento. Obrigado. Presidente, primeiro eu quero elogiar a maneira como Vossa Excelência conduziu os trabalhos de maneira democrática, propiciando, apesar da limitação de tempo, a oportunidade de fala de todos que aqui estavam e se inscreveram. Em segundo lugar, fui informado que nós temos aqui mais de 30 municípios, o que mostra a representatividade do COSEMES e o esforço feito. E como foi lembrado aqui pela APM, futuramente podemos fazer um evento conjunto da Associação Paulista de Municípios com o COSEMES, e eu ousaria aqui propor 5 encaminhamentos. Como é importante frisar, a audiência pública não tem caráter deliberativo, esses encaminhamentos nós poderemos levá-los à próxima reunião da Comissão de Saúde, que, com quórum, pode tomar decisões a respeito desses temas. O primeiro deles é que a subcomissão que nós criamos na Comissão de Saúde deve aproveitar o que resulta dessa audiência pública para a escolha dos temas prioritários que serão abordados no âmbito desta subcomissão. E eu quero destacar aqui 2 deles. Primeiro, nós fomos informados pelo secretário de Estado da Saúde que brevemente chegará à Assembleia Legislativa um projeto de lei fazendo uma nova regionalização da saúde no Estado de São Paulo. Nós não sabemos qual é o grau de envolvimento do COSEMES e dos municípios, mas fomos informados pelo secretário que não serão mais 17 regionais, e haverá uma nova conformação da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, e, nesse sentido, eu entendo que esse deva ser um dos temas a serem tratados na subcomissão. O segundo, é óbvio,
nós estamos no processo de debate do orçamento-programa para o exercício financeiro de 2016. Então, é preciso que a subcomissão e a Comissão de Saúde dialoguem com a Comissão de Orçamento e Finanças para interferirmos também no perfil da peça orçamentária que será aprovada no final do ano. Segundo lugar, eu gostaria de reiterar o pedido para que o COSEMES nos forneça o material aqui apresentado, bem como documentos que dispõem sobre o financiamento em âmbito federal. Terceiro encaminhamento proposto é que a proposta feita pela Associação Paulista de Municípios, não sei se conta ou não com o apoio do COSEMES, seja objeto de debate junto à Comissão de Orçamento e Finanças e, particularmente, em relação ao relator do orçamento, que é de nós acrescermos 3% do orçamento com recursos próprios do Tesouro a serem vinculados à expansão e melhoria da atenção básica no Estado de São Paulo. Isso é uma proposta trazida pela PM, não sei se endossada ou não pelo COSEMES, mas eu acho que cabe à Comissão de Saúde levar esse debate junto ao relator do orçamento, de tal sorte a aumentarmos e não ficarmos limitados ao piso de 12% do Estado, que, como o próprio nome diz, a Lei Complementar 141 é um piso, não é um máximo. Então, dependendo do diálogo que se faça com o governo do Estado, é possível chegarmos a, no mínimo, 15%. Quarto encaminhamento proposto, todas as medidas possíveis junto ao governo do Estado, ao Tesouro Estadual, à Secretaria da Fazenda, para que não haja mais atrasos e que se ampliem os mecanismos de cofinanciamento do Estado junto aos municípios. Isso aqui foi muito enfatizado em todas as falas. A questão do atraso deve ser evitado sempre que possível, e a participação no cofinanciamento é uma expectativa dos municípios, ainda mais que o Estado pretende avançar numa proposta de regionalização, o que obriga um debate mais qualificado sobre a definição das políticas em âmbito regional. Por fim, eu entendo que nós deveríamos reforçar o movimento pelo Saúde mais 10 e a proposta aqui trazida pelo prefeito de Araçatuba, ex-deputado e prefeito Cido Sério, que é uma proposta da Frente Nacional de Prefeitos de defesa da CPMF de 0,38, com a redistribuição aqui apresentada, mas vinculado ao financiamento da saúde e não para o equilíbrio fiscal no país. Quer dizer, é CPMF não para ajuste fiscal, mas sim para gasto vinculado à área da saúde, com a distribuição aqui apresentada. Eu entendo que esses encaminhamentos, fora aqueles que nós devemos obter agilizando a degravação dessa reunião, senhor presidente, pedindo que, tão logo seja possível, nós tenhamos o relatório dessa reunião, disponibilizando a todos os prefeitos e entidades que aqui vieram o conteúdo dessa reunião, e parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos.